Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos e já mete medo na esquerda. Saiba quais são as 5 medidas imediatas que Trump prometeu tomar no primeiro dia do seu segundo mandato. Após vencer a presidente Kamala Harris na eleição presidencial dos Estados Unidos, Donald Trump voltou a destacar as promessas feitas durante sua campanha, reafirmando os planos que implementaria a partir do primeiro dia de seu novo mandato. Trump prometeu despedir o procurador Jack Smith. Sim, o procurador é o responsável por acusá-lo em 2 casos federais relacionados a seu mandato anterior. Fim do Green New Deal, a política ambiental proposta por Alexandria Ocasio-Cortez e Ed Markey, conhecida como Green New Deal, também está na mira de Trump. Programa de deportação em massa. No campo da imigração, Trump reiterou sua intenção de implementar um programa massivo de deportação de pessoas ilegais. Green Card para graduados. Apesar de suas críticas à imigração ilegal, Trump também propôs uma medida que beneficiaria graduados estrangeiros. Essas são só as primeiras medidas de Trump. Vamos lembrar também que ele prometeu acabar com a guerra e lutar contra a censura nas redes sociais. É bom que se diga que um dos seus maiores aliados durante toda a campanha é Elon Musk, que inclusive deve fazer parte de seu governo. Elon Musk, que foi perseguido pelo STF do Brasil. E agora, ao lado de Trump, não deve deixar barato o que passou com os ministros do STF. O deputado Gustavo Gayer explicou como a eleição de Donald Trump pode fazer muita coisa mudar no Brasil. O dia de ontem vai entrar para a história como a grande virada do jogo quando o sistema foi derrotado por uma pessoa. É como se nós estivéssemos vendo agora uma luz, ou melhor, não, um farol brilhante no fim do túnel. Trump não apenas ganhou as eleições nos Estados Unidos, ele destruiu a esquerda. Eu vou te mostrar uma coisa, vamos lá, para você entender a magnitude, a grandiosidade do que aconteceu. Donald Trump tem sido perseguido nos últimos 8 anos pelo sistema, foi condenado, tem 34 acusações contra ele, queriam que ele estivesse preso, agora ele quase que foi preso por condenações absurdas, uma perseguição do judiciário nos Estados Unidos. A imprensa bate nele todo santo dia, xinga ele de todos os piores nomes que você possa imaginar. A militância da imprensa americana é pior que a da Globo News, é pior que a Daniela Lima. E tentaram assassinar ele 2 vezes. Em uma das vezes, a bala passando pela orelha e quase realmente matando o cara. Ele vai lá e consegue ganhar. Mas calma, que não foi só ganhar. Porque nos Estados Unidos as eleições são de colégio eleitoral, né? Cada estado tem um número que corresponde ao colégio, aos delegados do colégio eleitoral, e quem tem mais do colégio eleitoral ganha. Mas ele ganhou também no voto popular. Você está entendendo o que é isso? Deixa eu te explicar. Desde 2004, a direita não ganha no voto popular nos Estados Unidos. São 20 anos. Quando o Trump ganhou em 2016, ele ganhou nos colégios eleitorais, mas não no voto popular, ou seja, ele não teve voto da maioria da população. Dessa vez ele teve 71 milhões de votos, enquanto a Câmara teve 66. São 5 milhões de votos a mais. Isso é estarrecedor. É uma clara mensagem que o povo americano está dando no sentido de que, olha, chega de esquerda. Nós vamos eleger um cara condenado, nós vamos eleger um cara que a imprensa xinga o tempo inteiro e nós preferimos ele do que qualquer opção que a esquerda possa apresentar. É uma surra que nem o mais pessimista dos jornalistas militantes tinham previsto. Então, até agora, ele está levando todos os swing states, e vai levar todos, ele vai terminar com 312 votos do colégio eleitoral, mas o mais importante não é isso. O mais importante é que ele teve 5 milhões de votos a mais no voto popular, ou seja, a maioria esmagadora. E aí vamos a outra parte. Além de ter ganhado, ele conseguiu fazer o maior número de senadores, vai ter maioria no Senado, vai ter maioria na Câmara dos Deputados. Aí que vem um impacto para o Brasil e para as ditaduras mundiais. Trump agora tem poder absoluto, Senado, Câmara dos Deputados, no Executivo, e vai colocar mais 2 ministros na Suprema Corte Americana, 2 juízes. Lembrando que tem projetos sendo deliberados, né, debatidos agora no Congresso americano, que são projetos de sanções contra ministros do STF, suspender vistos de ditadores do STF, não só ditadores do STF, ditadores do mundo inteiro. Sanções econômicas estão sendo debatidas contra o Brasil por causa da ditadura e da perseguição, depois principalmente que Moraes fez aquilo com o Musk. Aí vem outra parte. O Musk vai participar dentro do governo do Donald Trump.
não como conselheiro, lá dentro. Donald Trump convidou Elon Musk para estar dentro do governo tomando decisões. Elon Musk, que o Moraes queria prender alguns meses atrás, que o Moraes falou e confiscou o dinheiro da empresa dele no Brasil de forma ilegal, que repercutiu pessimamente no mundo inteiro. Tá entendendo a situação? Vocês entendem que agora a ditadura do Brasil vai ter alguém para realmente com que eles vão ter que lutar e não vão conseguir vencer? Confisco de bens de ditadores do Brasil, ministros do STF, suspensão do visto, sanções econômicas no Brasil, ou seja, isso não é bom para nós, mas pode ser um wake-up call, né? Um despertar para o mundo inteiro, para ver o que está acontecendo, para que o mundo perceba que o Brasil realmente virou uma ditadura. Assim, terrível. A situação do Lula vai ficar terrível diante do mundo, das alegações econômicas. O STF, que adora viajar para os Estados Unidos para dar palestra, dificilmente vai conseguir fazer isso agora. Parcerias jurídicas, militares, pode dar tchau. Vai ser realmente uma... Donald Trump não vai deixar barato, principalmente com o Elon Musk lá dentro. Aí vem a outra parte que é interessante falar. Olha só, saiu o resultado e eu quero mostrar para vocês. Olha o que aconteceu com os Estados Unidos. Essas setinhas que vocês estão vendo em vermelho, virando para a direita, né, por causa que para mim é direita, essas setinhas mostram as cidades e os condados onde houve uma transição de lugares que votavam esquerda e agora foram para a direita. Olha a quantidade de cidades e condados que foram para a direita e a quantidade que foram para a esquerda. A esquerda americana morreu, gente. Eu acho assim, dificilmente ela vai conseguir se recuperar dessa surra que eles levaram aqui. Mas isso é muito difícil mesmo. E o dólar? Olha como é que tá o dólar, gente. O dólar estava 5,68 no dia 3. Agora, com a vitória do Trump, foi para 6,13. R$ 6,13. Sabe por quê? A vitória do Trump já mostra uma clara mensagem de que a economia vai crescer. Isso os Estados Unidos valoriza a moeda dos Estados Unidos. O simples fato do Donald Trump estar sendo eleito. E aí vem outro detalhe importante. Nós temos aí a situação onde o presidente do Brasil falou isso aqui do Donald Trump alguns dias atrás. Lula sugere que vitória de Trump nos Estados Unidos seria machismo com outra cara. O cara xinga o presidente, o futuro presidente dos Estados Unidos, um dia antes da eleição. Um dia. Você imagina a situação que vai ficar para Lula, o governo brasileiro, ministro do STF, Alexandre de Moraes, agora que o Trump ganhou. Mas lembrando, ele não apenas ganhou, não é uma vitória, ele ganhou no voto popular, a maioria dos votos, ele ganhou no colégio, no swing states, no colégio eleitoral, na soma do colegiado, ganhou no Senado e no Congresso. Lembrando, tem projetos de lei lá que estão prestes a serem aprovados que realmente vão acabar, vai ser um golpe, acabar não, mas vai ser um golpe fatal nesses ditadores aqui do Brasil. O jogo virou para o mundo. Agora nós temos Giorgia Meloni na Itália, nós temos Milei na Argentina, Donald Trump, Nayib Bukele. O mundo está abandonando a esquerda e voltando para a direita, para o bom senso. É impressionante essa vitória, é um marco na história mundial, é um divisor de águas. Porque ele não só ganhou, ele virou o jogo contra o sistema, batendo nele todos os dias, inclusive querendo prendê-lo. E toda essa força do Donald Trump dos Estados Unidos será usada agora também para tornar Bolsonaro elegível novamente. Assim, o vento está a nosso favor, é só saber trabalhar com calma, com perseverança, que a gente vai resgatar a sanidade no mundo inteiro. Abraço. E o desespero começou a bater forte. A blogueira Daniela Lima da Globo News ficou em pânico com a vitória de Donald Trump e revelou que o STF já começou a sentir o peso da volta de um forte aliado de Bolsonaro ao poder. Vamos lembrar que há nos Estados Unidos um projeto para caçar vistos de ministros do STF que cometeram censura e perseguição contra pessoas nas redes sociais. Veja o que ela falou. É inegável que a gente sente sim um prazer enorme ao assistir a choradeira, o mimimi, o desespero da imprensa brasileira que trabalha a favor do sistema totalitário, da facção criminosa do PT, o mimimi deles ao ver o Trump ganhando, e não ganhando simplesmente, ganhando no voto popular, no Congresso, né, no Senado, deputado federal, fazendo uma vitória avassaladora histórica nos Estados Unidos e o Trump voltando à presidência. E um dos casos mais icônicos é a ventríloca do Alexandre de Moraes, a Daniela Lima. Antes de te mostrar um vídeo da Daniela Lima passando um claro recado de que sim, o governo e o STF estão com medo agora, vamos lembrar de uma coisa?
Eu lembro que no início desse ano, no final do ano passado, muitos falavam que tinha umas comitivas e deputados federais que estavam indo para os Estados Unidos fazer articulações, mas na verdade era apenas para viajar e gastar o dinheiro público. Eu fui em todas essas viagens e ajudei a articular, a organizar e liderar todas elas. Elas trouxeram resultado. E o resultado será que pela primeira vez esse sistema ditador que está sendo implementado no Brasil terá que enfrentar um adversário mais forte, com mais envergadura e mais poder. E eles sabem disso. E daí vem a ventríloca do Alexandre de Moraes e dá essa notícia aqui, ó. O Palácio do Planalto já se prepara para o uso das comissões no Congresso americano para pressionar a justiça e a democracia no Brasil. Do que estamos falando? A exemplo do que aconteceu no primeiro semestre desse ano, quando uma comitiva de parlamentares aliados a Bolsonaro e ex-parlamentares aliados a Bolsonaro foram para os Estados Unidos a convite de uma comissão dominada por republicanos para falar a respeito do Supremo Tribunal Federal e... Na verdade, foram 4 comitivas, 4 viagens para os Estados Unidos, uma viagem para o Parlamento Europeu, todas para denunciar o que o Alexandre de Moraes estava fazendo aqui. Fomos muito bem recebidos, tivemos espaço. A imprensa zombou de nós, dizendo que nós havíamos sido impedidos de entrar no Capitólio. Nós conseguimos audiência pública, sentamos com deputados, sentamos com senadores, sentamos com líderes religiosos para divulgar o que estava acontecendo no Brasil. E o resultado daquilo que a gente plantou ao longo do último ano, a gente vai começar a colher agora. Da democracia no Brasil após o 8 de janeiro, a exemplo do que aconteceu, este como um ato isolado, a chancelaria no Brasil já prepara o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também alerta os outros poderes. Alexandre de Moraes. Quando ela fala outros poderes, Alexandre de Moraes e o STF. Que esse uso das comissões do Congresso americano para levantar questões, pressionar o Brasil, o sistema constitucional de freios e contrapesos do Brasil, em especial o judiciário, deve ser ampliado. Essa vez, a gente viu num primeiro semestre uma comissão com pouca repercussão perto do estrago que poderia ter feito. Com um Trump com um Trump presidente e uma chefia, uma Câmara republicana e um Senado republicano, esse impacto tende a ser maior. Sim, será muito maior. Escutem o que eu estou te dizendo. O impacto será avassalador. Sanções, vistos suspensos, buscas e apreensão de bens de investimento nos estados. Se preparem. Passando por uma segunda questão, porque como eu disse, nós vamos fatiar tudo. Além disso, 2 agendas estratégicas para o Brasil claramente saem fragilizadas. A agenda ambiental, para a qual Trump já disse, olha, por exemplo... A agenda ambiental do Brasil, o Brasil que está batendo recorde mundial de desmatamento do próprio sistema, da própria floresta, Cerrado, Pantanal, Amazônia, os Yanomami estão morrendo. Essa agenda ambiental do Brasil, o Brasil é o pior exemplo de cuidar da própria meio ambiente debaixo do governo Lula. Foi uma pregação muito importante para ele em alguns estados, onde as pessoas querem vender seus terrenos para exploração de petróleo, exploração de combustível fóssil. Ele falou, por mim, vamos embora. A Kamala Harris tinha dito, eu sou contra, depois teve que tentar modular. Isso rendeu votos a ele. A agenda ambiental sai fragilizada. Ele é muito mais do tipo, meu amigo, eu preciso que esse país cresça aqui, ó, rapidão, e I don't care para o que vai acontecer no longo prazo. Isso já num cenário de emergência climática, você está vendo agora a Espanha debaixo d'água. Um segundo ponto claramente deixado ali por ele, tá claro e evidente, é a regulamentação das redes sociais. Claro. Com Donald Trump, as redes sociais não vão se transformar no que a esquerda queria, né? Que era para censurar a direita, censurar os conservadores. Então nós conseguiremos, pelo menos nos Estados Unidos e com as Big Techs, uma manutenção da liberdade de expressão. Agenda ambiental e regulação de redes saem fragilizadas dessa eleição americana. Primeiro porque Donald Trump elogiou, não uma, mas algumas vezes, pessoalmente, uma figura que colocou $5 milhões na rua, sorteando para ter voto. Olha o ódio que ela tem do Elon Musk. Para o republicano. Elon Musk.
essas agendas se conversam. O Elon Musk foi lá descrito como uma estrela que nasce, né? Isso nos mostra ali, o Trump, ele próprio criou sua rede social onde tudo pode. Então, essa agenda de regulamentação. O ódio desse pessoal é a parte que eu fico mais assim, mais me alegra vê-la nesse ódio, mas vamos lá. Ficou bem claro. O governo sabe, e o STF, pelo menos aqueles que usam o STF como ditadores, e perceberam claramente. Agora, o poder dos Estados Unidos vai vir para cima dessa sanha ditatorial que está acontecendo no Brasil. Lógico, dentro da alçada que está dentro da capacidade deles de interferir. Eles não vão invadir nem nada aqui, mas os ditadores do Brasil adoram passear nos Estados Unidos, investir em comprar casa em Flórida, comprar casa na Califórnia, ter investimento lá fora, mandar filho para estudar lá fora. Isso vai mudar. Você pode ter certeza que isso vai mudar. E aí nós vamos ter uma situação onde ministros do STF no Brasil, que se dizem ser a favor da democracia, estão sendo impedidos de entrar no maior país democrático do mundo por suas atitudes ditatoriais. Como é que fica uma situação dessa? Vai ser um tanto quanto inusitada. Um abraço. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.